Que beleza! Você sabe quem foi Jacó do Bandolim? Vamos falar sobre ele aqui neste capítulo. E mais um programa Danilo Brito. Muito obrigado por participar deste canal. Inscreva-se se você estiver passando por aqui e ainda não é inscrito. Junte-se a nós. Que beleza! Ah, lembrando que esses vídeos falados têm legendas, tá bem? Não sei se faz muito sentido falar isso em português, né? Inclusive a legenda vai aparecer dizendo que esse vídeo tem legenda. Bem, enfim. Quando eu decidi falar sobre Jacó do Bandolim, nesse vídeo, eu achei que ia ser uma coisa muito fácil. Ah, que fácil, que... Manda uma mais difícil, essa aí foi muito fácil. Mas na verdade é que eu estava completamente equivocado. Não é nada fácil falar sobre Jacó do Bandolim. Eu, no início, perguntei se você sabe quem foi Jacó do Bandolim. Você pode estar pensando, Jacó do Bandolim eu sei quem é, claro, muito famoso. Foi um bandolinista brasileiro, um grande bandolinista brasileiro, grande compositor e representante do choro e tal. Tá bom. Ele foi muito além disso, foi muito mais que isso. Sabe? Eu sou suspeito para falar de Jacó do Bandolim, afinal eu passei a minha vida inteira estudando a vida desse grande artista. Eu praticamente comecei a ouvir Jacó do Bandolim a partir do momento que cheguei em casa, direto da maternidade. Meu pai, grande fã de Jacó do Bandolim, meu irmão mais velho, que é 15 anos mais velho que eu, já começava a colecionar discos de vinil, por influência de meu pai também, e discos de Jacó do Bandolim, do Aldir Azevedo e tal. E eu, desde muito pequeno, ouvia Jacó, né, todos os dias, todas as noites. A minha mãe conta que tinha um toca-fitas em casa, bem velho, e que de vez em quando falhava. E quando ele deixava de tocar as fitas, eu só dormia com uma fita de Jacó do Bandolim, uma fita cassete enrolando no dedo, imaginando uma reprodução do som daquele bandolim encantado. Que bonitinho, né? Então, eu aprendi a tocar bandolim com o próprio Jacó, através dos discos de vinil, fitas, cassete e tal. E meu pai não tinha... Meu pai tocava bandolim, tirava um som bonito até, mas ele não tinha uma metodologia, assim, que eu pudesse absorver alguma coisa diretamente, sabe? Eu me lembro que era engraçado ele tentando me ensinar a tocar bandolim. Ele fazia... Aí me entregava o bandolim, toma, faça. Aí, e também ele não tinha muita paciência, queria muito, incentivava demais que eu tocasse bandolim. Mas eu acabei aprendendo mesmo com o próprio Jacó, que morreu 16 anos antes do meu nascimento. Eu não tive acesso a vídeos, a alguém que tivesse conhecido o Jacó, nada. Só tinha acesso às gravações dele. Quando eu comecei a frequentar as rodas de choro pelo centro da cidade de São Paulo, por volta dos 8 anos de idade, eu logo me deparei com os músicos da velha guarda do choro, os entusiastas, tá? E eles disseram que eu era a reencarnação de Jacó do Bandolim. Aquilo para mim era uma coisa tão distante, né? Era uma coisa impossível, afinal Jacó do Bandolim era meu ídolo, né? E eu fui convidado certa vez para o programa da Inesita Barroso. E havia lá o Robertinho, do acordeon, que fazia parte do regional. E ele chegou para mim e falou assim, olha rapaz, é até bom você ter vindo aqui, porque eu queria te conhecer mesmo, de pertinho, porque você tá famoso aí. Eu venho de uma cidade do interior aí, tinha um velho lá na praça, e ele tava falando, olha rapaz, você viu que tem um menino tocando bandolim aí? O menino com certeza é a reencarnação do Jacó. Ele até um jeitão meio estranho, assim... Mostrou os braços arrepiados. E eu, sinceramente, não entendi aquele negócio. É bem verdade que eu, muito fã do Jacó do Bandolim, procurava reproduzir a técnica que ele usava, né? Tal. Era a minha referência, claro. Mas parece que o negócio não parava por aí. Eu, com 12 anos de idade, já era profissional e já dava entrevistas no rádio, nos jornais, né? E dava as minhas opiniões. E aí
E aí esse negócio ficou não só no meio musical, como no meio da mídia também. Os próprios jornais começaram a fazer essas comparações. E era uma coisa que eu não entendia, porque até então eu só conhecia as gravações musicais do Jacó, apenas os discos, né? Só depois de adulto é que eu tive acesso a entrevistas do Jacó, foi quando eu pude ouvir a voz dele pela primeira vez, saber das opiniões dele, e aí é que eu pude prestar atenção nessas coincidências estranhas, né? Porque ele com 50 anos de idade, nos anos 1960, dava basicamente as mesmas opiniões que eu tinha, né, com 12, 13 anos de idade. Enfim, eu sinceramente continuo achando muito distante essa possibilidade de eu ser reencarnação de Jacó do Bandolim. Jacó do Bandolim. Jacó Pique Bittencourt nasceu no dia 14 de fevereiro de 1918 e faleceu em 1969, no dia 13 de agosto, aos 51 anos de idade. Estudante de bandolim desde 1933 e tinha como referência ninguém menos que o grande bandolinista Luperce Miranda, considerado o Paganini brasileiro. Jacó ouvia no rádio Luperce e tal, aprendia as músicas dele e tal. E foi evoluindo, até que chegou alguém ao ouvido de Luperce Miranda e disse o seguinte: olha, Luperce, tem um menino aí que está tocando suas músicas melhor do que você. E aí o pernambucano ficou doido. E aí ele chamou o Jacó de canto uma vez. Relato do Jacó, hein? Ele deu essa entrevista no Museu da Imagem do Som em 1967, no Rio de Janeiro. E ele disse o seguinte, que Luperce chamou ele de canto e falou: olha, menino, você para de tocar as minhas músicas, viu? Senão eu tenho isto aqui para você. Abriu o paletó e mostrou algo metálico na cintura. Imagine só. E aí Jacó foi para casa, desesperado, abalado com aquilo. E agora, o que é que eu vou tocar? Bom, resultado, ele acabou criando um estilo completamente diferente de Luperce Miranda e diferente de tudo que se tinha ouvido até então, né? E se desenvolvendo mais ainda começou a acompanhar cantores no rádio, acompanhava fado dos portugueses ao violão, né? Há quem diga que o Jacó tenha muita influência disso também, dessa linguagem do fado, né? Até que em 1947, pela RCA Victor, Jacó gravou o seu primeiro disco como solista, disco de 78 rotações. De um lado, um choro de sua autoria chamado Treme Treme, e do outro lado, a valsa Glória de Bonfilho de Oliveira. E aí assombrou o Brasil, né? Aquele som de bandolim incrível, apesar da tecnologia precária da época de reprodução do som do disco de 78 rotações, aquela cera antiga, né? Era uma coisa que ninguém havia ouvido ainda, né? Aquele refinamento de interpretação, aquele conjunto bem trabalhado, porque o Jacó tinha isso, ele trabalhava muito o grupo que estava acompanhando ele, né? Era como se fosse a extensão, né, daquilo que ele estava fazendo. O Luperce Miranda, por exemplo, era tão brilhante, instrumentista, tal, mas parece que era mais focado no instrumento dele, né? Parece que ele não se importava muito com o que estava acontecendo à volta dele, sabe? O Jacó não, o Jacó tinha esse negócio de desenvolver o trabalho de conjunto, dos arranjos, os arranjos camerísticos, né? E esse trabalho virou referência de conjuntos regionais e até hoje, né? Até hoje, o famoso conjunto Época de Ouro, de Jacó do Bandolim, fundado no começo dos anos 1960. O Jacó do Bandolim, ele, como intérprete, era uma coisa tão incrível, né? Porque era uma carga de emoção enorme, enorme. Ele tinha um coração deste tamanho, sabe? A gente escuta os discos dele, né? E a gente consegue sentir isso até hoje. Os discos, imagine, uma coisa fria que você bota para passar lá, que já passou por digitalização, por coisa, e a energia do velho ainda está lá, né? Eu, quando escuto a gravação de Vibrações,
aquele famoso choro dele, da gravação de 1967, do LP com o mesmo nome, eu me emociono todas as vezes. Todas as vezes. Né? Eu imagino o que não seria esse homem tocando pessoalmente, né? A carga de energia que emanava do bandolim dele. Quem o conheceu pessoalmente disse que era impossível ouvi-lo tocar sem que a pessoa se emocionasse demais. Né? Eu coleciono relatos de grandes músicos que, vendo o Jacó tocar, assim num sarau, numa roda de choro, essas pessoas saíam de perto para chorar lá fora, para não atrapalhar a música, porque não aguentavam ver o Jacó tocando, sabe? O Jacó, de fato, era um gênio, E como compositor? Jacó, ele tinha uma coisa que os outros compositores não tinham. Por mais geniais que fossem os outros compositores também. Por exemplo, o Pixinguinha, ele tinha aquele estilo dele de composição, que seguia um certo padrão de composição. Você escuta um choro tal, que você não conhece, e fala, olha, esse choro tem a cara do Pixinguinha. Né? Você escuta uma música do Nazaré e fala, bom, esse é o estilo do Ernesto Nazaré. Né? Agora o Jacó não. O Jacó, ele não se parece com nenhum compositor e também não parece consigo mesmo. As músicas dele eram completamente diferentes umas das outras. Noites Cariocas é diferente de Doce de Coco, que é diferente do Voo da Mosca, é diferente de Quebrando o Galho, que é diferente de Vibrações, de Receita de Sambas, etc, etc, etc. Uma coisa incrível, ele não repetia nada. E toda vez que ele interpretava a mesma música, era completamente diferente. Completamente diferente. Você acha que aquela interpretação dele é definitiva. Ah, que beleza. Você escuta o murmurando da gravação, desse disco Vibrações, aliás. É um choro que ele gostava muito. Você escuta e fala, puxa, não tem como tocar diferente disso. E é isso mesmo, não tem o que mexer. Aí você escuta uma outra gravação que você não conhecia, do Jacó tocando Murmurando, e que é completamente diferente daquela, e que é ainda mais bonita do que aquela, sabe? Parece que a nossa faculdade com Jacó não acaba nunca. Tamanha a grandeza da musicalidade desse homem. Né? Jacó tinha um temperamento muito forte, uma personalidade muito marcante. Né? Era um grande defensor da música brasileira. E ele não admitia, nem perdoava quem fizesse música por comercialismo. Não, a música tinha que vir do coração, com a maior honestidade possível. Eu acredito nisso, sabe? Eu acho que a música, quando não é feita de coração, ela é em vão. É melhor não tocar, sabe? E o Jacó vivia isso. O Jacó tinha brigas grandes com outros músicos, justamente por causa disso, essa defesa da música brasileira, sabe? Essa defesa do que era nosso, do que era verdadeiro. Né? Discussões, brigas acaloradas com seu filho Sérgio Bittencourt, né? Com relatos do próprio Sérgio em textos depois da morte de Jacó. A Helena Bittencourt, filha de Jacó, irmã de Sérgio, ela me disse pessoalmente, olha, quando papai e Sérgio começavam a brigar, mamãe e eu saímos de perto, porque era muito feio. Né? Enfim, comentários sobre Jacó não cabem num vídeo, sabe? Nem um vídeo de 4 horas. Isso é apenas uma introdução do que foi este homem, que, para mim, foi o maior gênio brasileiro e um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Por falar em Sérgio Bittencourt, ele fez aquela música Naquela Mesa, em homenagem ao velho. Você vê, depois de uma brigaiada danada, acabou fazendo essa música, que ficou tão famosa
na voz de Nelson Gonçalves, Elisete Cardoso e outros, né? Bem, meus amigos, Jacó foi tudo isso considerando-se um amador. Ele era escrivão da 11ª Vara Criminal do estado da Guanabara. Abre aspas para Jacó. Eu nunca vivi um só minuto de música. Fecha aspas. Muito obrigado por essa audiência, pela companhia. Deixe seus comentários aqui. E reforço para que você se inscreva aqui para que a gente continue esse trabalho da nossa música feita de coração. Um grande e forte abraço.